Irmãos, hoje pela manhã e agora pela noite, nós estamos recebendo aqui o pastor Paulo. Ele é pastor da Igreja Batista de Fé Reformada, em Volta Redonda, acompanhado pela sua esposa, irmã Deise, e nós fomos abençoados, edificados hoje pela manhã, e vamos pedir que Deus também nos fale ao coração agora à noite. Nós estamos, ao longo desse mês, celebrando 13 anos da existência da nossa igreja. Semana que vem estará conosco o pastor Gilson, São José dos Campos, e o grupo Rágios aqui de Campos. Então, está convidado para estar aqui também com a gente, para juntos agradecermos a Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós te louvamos e agradecemos pelo privilégio de termos Paulo e Deise aqui conosco. Obrigado pelo ministério deles, por tudo que o Senhor tem realizado na vida de muitas pessoas através deles. Louvado seja o teu nome, Senhor, por eles. E agora, quando vamos mais uma vez ouvirmos o teu servo, a exposição da tua palavra, nós te pedimos que o Senhor nos conduza, que nos fale consolando, confrontando, exortando os nossos corações. Nós assim oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero inicialmente dar uma boa noite a todos vocês e dizer que é muito bom poder retornar ainda neste dia para estar com os irmãos. Eu espero que os irmãos tenham passado bem, do mesmo modo que eu e minha esposa passamos muito bem da parte da manhã até esse momento. E vamos, com a bondade e a graça de Deus, aproveitarmos este tempo para exaltarmos o nome de nosso Senhor. As minhas palavras iniciais, elas são voltadas agora especificamente à igreja, que comemora os seus 13 anos de organização. Eu quero parabenizar os irmãos pela bênção que Deus está concedendo aos irmãos aqui da cidade de Campos, especificamente a esta igreja, pelo testemunho que Deus tem estabelecido nessa cidade por meio das suas vidas. E nós louvamos a Deus pelos irmãos aqui em Campos, especificamente pela Igreja Batista Reformada em Campos. Então eu quero parabenizá-los. E o meu desejo é que Deus siga abençoando, fortalecendo suas vidas, para que o nome dele seja exaltado através de vocês. E que vocês se constituam num instrumento de Deus para a glória do seu nome aqui na cidade de Campos. Não apenas na cidade de Campos, mas em toda a região e no estado e no país. De modo que Deus seja louvado e glorificado pelo testemunho de vocês. Minha palavra também se dirige à liderança da igreja, e me dirijo especificamente agora ao Davi, mas não falo apenas ao Davi, falo a toda a liderança da igreja. E deixo aqui as minhas palavras de encorajamento, para que Davi você siga firme, viu? A gente sabe das lutas e das dificuldades enfrentadas, os desafios que todos nós temos a serviço do Senhor na igreja, mas mantenha-se firme, ame a Cristo de todo o seu coração, viva para Cristo, honre a Cristo durante todo o tempo que Ele lhe der neste mundo. E que o exercício do ministério que Deus tem te confiado aqui seja exercido de um modo irrepreensível, de um modo a glorificar o nome do seu Senhor. E que através do seu ministério e também o ministério dos seus pares, daqueles que trabalham com você no ministério da igreja, seja um ministério que honre a Jesus Cristo e que leve tantas outras pessoas também a honrar a Jesus Cristo. Peço as suas orações pelo meu ministério, pela vida da igreja em Volta Redonda. Na verdade, nós estamos nos extremos, né?
Campos e Volta Redonda, norte e sul do estado. Se nós acreditássemos nesse negócio de batalha espiritual, nós diríamos que o estado do Rio de Janeiro está bem, né? Porque está bem cercado pela fé reformada, mas não é o nosso caso. Mas graças a Deus pelo testemunho que nós temos, tanto estabelecido aqui, como em outras tantas cidades no estado do Rio de Janeiro e pelo Brasil afora. Seja Deus louvado, seja Deus exaltado por tudo aquilo que nós temos tido o privilégio de assistir e de ver Deus realizando. Bom, na parte da manhã, nós consideramos a pregação a partir do livro de Efésios, e como eu disse, é um livro que trata da igreja. E especificamente consideramos ali a metáfora da construção, onde Cristo está no tempo, na história, edificando a sua igreja, ainda que o próprio Deus Trino olhe para o prédio completo, olhe para o prédio totalmente construído, as pedras espirituais devidamente colocadas em seus lugares, tendo Cristo como a principal pedra de esquina, como a principal pedra angular, que não apenas dá o suporte, mas também dá a direção para a colocação das outras pedras. E nós aguardamos o dia em que o próprio Deus há de colocar a última pedra nesse edifício, e então ele virá para habitar escatologicamente na própria igreja, para viver na igreja do ponto de vista do prédio construído, embora nós tenhamos também, como foi dito, uma escatologia que mostra claramente que Deus já habita no meio de nós. Ele habita no meio do seu povo, a coletividade é a igreja de Jesus. Para esta noite, nós vamos continuar utilizando as bases do pensamento do apóstolo Paulo. Só que dessa vez nós vamos para a carta aos Romanos. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, especificamente no capítulo 12. Romanos 12, eu quero ler os dois primeiros versos de Romanos 12. É um texto conhecido de todos nós e que quero novamente trazer à memória de vocês e considerar alguns aspectos dos ensinos de Paulo aqui. O apóstolo diz assim à igreja em Roma: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É perceptível que o que Paulo está dizendo aqui precisa ser fruto de alguma coisa que ele disse antes. Isso fica evidente pelo vínculo ou pela ligação que Paulo faz desses elementos com o anterior, quando ele utiliza a cláusula pois ou portanto, que é uma cláusula que entendemos está concluindo um argumento. E essa é uma característica própria da carta aos Romanos. Ela é uma carta altamente argumentativa. A preocupação de Paulo é, via argumentação, demonstrar alguns elementos que são capitais à fé cristã e, portanto, necessários àquela comunidade que estava num grande centro do Império Romano, que era a própria capital do Império, que era Roma. Uma igreja inserida num contexto de muita pluralidade cultural, pluralidade religiosa, pluralidade linguística, todo tipo de pluralidade que uma sociedade de então poderia experimentar, era de fato experimentado ali na cidade de Roma. Obviamente que não era uma característica apenas de Roma.
Outras tantas cidades tinham características muito próximas das vividas e experimentadas em Roma. Mas aqui nós precisamos olhar para uma igreja que está plantada numa cidade cheia de desafios, com inúmeros problemas, e uma igreja que precisava ser extremamente importante dentro daquele contexto pagão, dentro daquele contexto distante do próprio Deus. E Paulo, tendo essa consciência, escreve esta carta, que, por certo, é uma das mais extensas cartas por ele escrita, para demonstrar verdades. E Paulo é altamente sistemático ao escrever a carta. E é bom que esse sistema fique bem claro a todos nós. E eu quero que, a partir do pré-conhecimento que você tem, você consiga vislumbrar algumas coisas dentro dessa estrutura da carta. A primeira coisa que nós precisamos olhar ou considerar é que a carta está dividida em dois grandes blocos. O primeiro bloco vai do capítulo 1 ao capítulo 11. Nesse primeiro bloco, o apóstolo Paulo, ele vai ensinar ou vai estabelecer algumas doutrinas extremamente importantes para uma igreja inserida num contexto de politeísmo e de pluralidade. Depois de fazer a sua introdução ali no primeiro capítulo, nos primeiros 17 versículos, Paulo vai abordar a doutrina do pecado. Capítulo 1, verso 18 ao capítulo 3, verso 20, Paulo vai demonstrar a perversidade do pecado e as implicações do pecado que acabaram levando o próprio Deus a agir de um modo redentivo, de um modo salvífico, tanto sobre judeus quanto sobre gentios. A partir do capítulo 3, verso 21, até o final do capítulo 5, Paulo vai abordar a gloriosa doutrina da justificação pela fé, onde já nas primeiras palavras da sua abordagem, lá no capítulo 3, ele não tem dúvidas quanto à conclusão que se poderia chegar. Concluímos, pois, que um homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E o que Paulo vai fazer é seguir argumentando e demonstrando essa realidade a partir, por exemplo, das experiências de Abraão, que foi justificado pela fé antes mesmo que a lei fosse outorgada, e o próprio Davi, depois mesmo da outorga da lei. Capítulos de 6 a 8, o apóstolo Paulo vai narrar as relações que existiam entre, por exemplo, lei e graça, lei e pecado, lei e fé. E ele vai abordar, de certo modo, demonstrando uns elementos práticos ou desdobramentos práticos à luz da gloriosa doutrina da justificação pela fé. De modo a demonstrar, por exemplo, a vida cristã como necessitando estar amparada em padrões de santidade. E Paulo vai demonstrar isso. E particularmente para mim o ápice de toda essa história está no canto que Paulo entoa, ali no capítulo 8, quando ele diz, por exemplo, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, está sentado à destra de Deus, o qual também intercede por nós. E depois Paulo faz uma lista de supostas coisas que poderiam nos separar do amor de Deus. Tribulação, angústia,
perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Mas ele dá o seu brado de louvor e de glória porque ele entende que nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo louva a Deus pela gloriosa doutrina. Capítulos de 9 a 11, que é a última parte deste primeiro bloco, Paulo vai claramente apontar as ações divinas, as intervenções divinas, à luz da sua sabedoria, à luz da sua justiça, à luz da sua soberania, para salvar pecadores que de outro modo jamais seriam salvos. O que Paulo vai demonstrar é que se Deus não age poderosamente e intervindo, nenhum homem se salvaria. É a gloriosa doutrina da eleição explanada. É a gloriosa doutrina da graça explanada, levando Paulo a um novo brado de júbilo. Mas no final do capítulo 11, depois de expor essa gloriosa doutrina, ele canta: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quando Paulo olha para toda essa história que ele explanou até o capítulo 11, ele diz: quem é que pode entender? Quem é que pode compreender a mente do Senhor? Quem foi conselheiro do Senhor? Quem lhe deu primeiro para que ele seja recompensado? E então ele termina dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo louva a Deus, que não resta uma outra atitude de Paulo senão exaltar a Deus, quando ele vislumbra as grandes verdades que dizem respeito às intervenções divinas para a salvação daqueles irmãos, mas também para a nossa salvação. E então começa o segundo bloco, o capítulo 12, onde Paulo é altamente prático, onde ele vai ensinar aos irmãos como viver à luz das grandes verdades expostas até o capítulo 11. É o princípio de fé e prática que nós defendemos, onde, de certo modo, até o final do capítulo 11, nós encontramos tudo aquilo que devemos crer. E a partir do capítulo 12 até o capítulo 16, como devemos viver à luz do que cremos. Então você precisa entender que estas palavras que nós lemos no início da minha fala, do capítulo 12, versos 1 e 2, na verdade é uma espécie de transição que Paulo faz entre o que ele ensinou e o que ele está prestes a ensinar. E o que é que nós podemos, de certo modo, perceber aqui na construção desse texto? Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Paulo estabelece as bases da sua súplica naquilo que aqui ele chama de misericórdias de Deus. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Uma tradução possível seria por causa das misericórdias de Deus. É como se Paulo estivesse utilizando essa sentença, misericórdias de Deus, para fazer alusão a tudo aquilo que ele já havia dito até o capítulo 11. Como é que Paulo vislumbra as ações divinas reveladas até o capítulo 11? Como ações da misericórdia de Deus. E aqui vem um ponto importante, porque nós estamos acostumados ao conceito de graça. E desde cedo, os nossos filhos são ensinados a entender a graça como algo imerecido, ou como um dom imerecido do Senhor. É quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Observe, Deus nos dá o que nós não merecemos.
Entretanto, a misericórdia ela tem um outro lado, que pode ser entendida como o fato de Deus não nos dar o que nós merecemos. Esse é um ponto importante. O apelo à misericórdia tem a ver com a constatação de que nós devemos ser penalizados, no entanto, não somos. É quando Deus, portanto, não nos dá o que nós merecemos. Ao contrário da graça, que é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. Paulo olha para toda essa estrutura e ele nomeia como sendo misericórdia de Deus. E a súplica que ele faz está amparada nessas misericórdias, nas ações de Deus reveladas até o final do capítulo 11. E o coração de Paulo está cheio de júbilo, porque a palavra rogar, a palavra suplicar, ela remete-nos à ideia de um coração cheio de alegria e de desejo pastoral em relação ao público ao qual ele se dirige. Paulo tem aqui um coração pastoral. A súplica de Paulo é uma súplica pastoral, como algo que se espera encontrar em todos aqueles que foram objetos dessa graça ou destas misericórdias reveladas ali nos primeiros 11 capítulos. O que Paulo está fazendo é apelar àqueles irmãos a reconhecerem a grandiosidade das ações divinas em salvar pecadores. Onde aqueles irmãos lá de Roma estavam inseridos no grupo, como também nós estamos inseridos no grupo. Pois as misericórdias do Senhor e também a sua graça nos alcançaram. E por isso nós temos esperança. E por isso nós podemos compreender e entender a voz pastoral do apóstolo Paulo. Ele suplica, ele roga, amparado nas misericórdias de Deus, nas ações divinas. Ele suplica algumas coisas. A primeira coisa que Paulo suplica remete-nos à ideia do próprio Antigo Testamento, porque ele diz que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa linguagem utilizada por Paulo, meus irmãos, é uma linguagem sacerdotal. Paulo está servindo-se de uma linguagem vinculada ao sacerdócio do Antigo Testamento e que, por certo, muitos irmãos na igreja de Roma conheciam, porque muitos deles eram oriundos do movimento judaico. E não bastasse esse elemento, o conteúdo das Escrituras, conhecido pelas comunidades cristãs primitivas, também era o Antigo Testamento. E na linguagem do Antigo Testamento, havia uma clareza muito grande quanto ao exercício sacerdotal. E quando Paulo diz aqui que apresenteis os vossos corpos, numa das versões que eu tenho aqui, em sacrifício vivo, santo e agradável, remetia à própria ideia do sacerdote oferecendo um animal em sacrifício, ofertando um animal em sacrifício. E isso se constituía o culto verdadeiro. Nós não podemos deixar de pensar que o culto verdadeiro está atrelado ao sacrifício. E aqui está um ponto importante a todos nós. Por exemplo, nós estamos reunidos aqui. Nós estamos reunidos na presença do Senhor. E se nomearmos este momento, nós não teremos quaisquer dúvidas de que podemos chamá-lo de culto. Você tem dúvidas disso? Eu não tenho. Nós estamos cultuando a Deus. Mas um aspecto que nós precisamos retomar é que o contexto de culto e o conceito de culto estava ligado
ao sacrifício estava ligado ao derramamento de sangue. Ora, nós não imolamos animais aqui. E não precisamos fazê-lo, por uma razão. Cristo é o cordeiro que foi imolado em definitivo. De modo que o ápice do culto foi realizado há 2000 anos atrás no Calvário. De modo que aquilo que nós fazemos aqui só será aceitável por Deus se a centralidade estiver na cruz de Cristo e no seu sacrifício. Porque qualquer ajuntamento, por mais solene que seja, desvinculado da cruz, é algo inaceitável para Deus. Nós não imolamos, mas nós evocamos o Cordeiro. Por isso, que o que cantamos, por isso que as nossas orações, por isso que a exposição das Escrituras precisam estar centradas na cruz de Cristo. De outro modo, qualquer coisa que fizermos, por mais arrepios que possam causar, não serão aceitos por Deus, porque nós dependemos de Cristo e dependemos da sua cruz. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Observe, a Deus. Obviamente que Paulo aqui não está falando de uma liturgia, de uma reunião cristã. A palavra utilizada por Paulo aqui leva-nos à ideia de o culto no cotidiano. Aliás, a palavra liturgia é uma palavra que se origina na língua do Novo Testamento, na língua original do Novo Testamento, e que pode ser traduzido sim por culto, embora muitas vezes no contexto da igreja nós utilizemos como ordem de culto, não é verdade? A liturgia do culto. A palavra liturgia, ela é utilizada no contexto do Novo Testamento e até mesmo no contexto do Antigo Testamento, na Septuaginta, não é, que é a tradução grega do Antigo Testamento, para descrever o culto que se realiza no cotidiano. Ou seja, tem muito mais a ver com a vida fora daquelas portas do que necessariamente com a vida dentro das portas. Você entende o que eu quero dizer? O que Paulo está dizendo tem a ver com você, marido, lá na sua casa, cultuando a Deus na condição de marido, de pai. Você, esposa, cultuando a Deus na condição de esposa e de mãe. Você, patrão, cultuando a Deus na condição de patrão, mas você também, empregado, cultuando a Deus na condição de empregado. Ou seja, isso tem desdobramentos para toda a vida. E é o que Paulo está dizendo aqui, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas aqui há uma necessidade. Eu tenho duas versões aqui, e há uma distinção nas versões. Porque uma diz que apresenteis o vosso corpo, e uma outra versão diz que apresenteis os vossos corpos. E isso, de certo modo, eu preciso evocar o que eu disse de manhã. Porque o texto bíblico, embora algumas versões tragam os vossos corpos, na verdade, a tradução deveria ser o vosso corpo. A palavra ela está no singular. E mais uma vez, Paulo deixa de olhar para a pluralidade, no sentido de a individualidade dos membros, mas olhar para a igreja como um todo. É a igreja se oferecendo, é a igreja sendo esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A igreja, o corpo. Claro, é verdade, cada um nos desdobramentos da sua própria vida, porque a coletividade do corpo não é capaz de acessar os lugares que você acessa individualmente, não é verdade? Por exemplo, você trabalha numa repartição, você trabalha numa repartição pública, por exemplo. A igreja não pode adentrar ao seu ambiente de trabalho na coletividade, mas você está lá. E se você está lá, de certo modo você está lá para glorificar o Deus da igreja a qual você pertence. E de certo modo, por causa do seu testemunho,
embora a coletividade não esteja lá, ela está por meio da sua vida. E isso serve para quaisquer áreas da vida. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como é que Paulo denomina isso? De culto racional. E aí, eu preciso tratar de um outro aspecto que diz respeito a esses elementos. Muitas vezes, e eu cresci ouvindo isso muitas vezes, que o culto racional é o culto da razão. Como se não pudesse haver espaços para outros elementos constitutivos do homem, como as sensações e os sentidos, podendo ser utilizados para a glória de Deus. É como se, de certo modo, nós fôssemos travados a não permitir qualquer tipo de sentimentos. Eu cresci numa época em que as igrejas batistas elas estavam enfrentando muitas dificuldades com relação ao sentimentalismo encontrado em alguns movimentos evangélicos no Brasil. E uma maneira de se explicar, uma maneira de se posicionar as pessoas diante desse desafio era em cima desse texto. O culto tem que ser racional, é o da razão. Mas, meus irmãos, Paulo não está dizendo nada disso. Não é isso que Paulo está falando. Outra coisa. E eu também não quero com isso dizer que cabe qualquer coisa no ajuntamento solene do povo de Deus. Porque nós não podemos esquecer das palavras do próprio Paulo aos Coríntios, dizendo sobre a necessidade de duas palavrinhas no contexto da igreja, que é ordem e que é decência. A gente não vai ignorar aquele texto em detrimento desse aqui, ou esse texto em detrimento daquele. Você pode inverter. Não. Entretanto, o que Paulo está falando aqui é muito interessante porque a tradução seria culto lógico. Mas espera aí. Eu aprendi na faculdade de filosofia, ou eu aprendi lá no ensino médio, quando eu estudava filosofia, que lógica tem a ver com razão, tem a ver com a mente. Então, o senhor disse uma coisa agora e agora está desdizendo. A palavra lógica sofreu ao longo da história muitas mudanças com relação ao sentido e ao significado. O fato é que na época em que Paulo escreveu este texto, a palavra lógica, ela tinha elementos e desdobramentos ou aspectos de significado distintos daquilo que nós temos hoje. A própria palavra lógica, ela é algumas vezes utilizada dentro do Novo Testamento para fazer referência ao logos. Lógica como referência ao logos. E logos, por exemplo, é um termo que é utilizado por João para fazer referência a Cristo. Ele é o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo era Cristo, o verbo é Cristo. Para Paulo, considerando os desdobramentos dos argumentos dele aqui, ele está apelando para Cristo. É o culto centrado em Cristo. Mas não é apenas a ordem de culto, mas é o Cristo que governa sobre todas as coisas, não apenas sobre a salvação, conforme capítulos de 9 a 11, mas também sobre a vida e o modo como nós vivemos. Ele também é Senhor. O culto lógico, portanto, nos remete a Cristo. Porque nele estão todas as coisas necessárias para o bem-estar do corpo, porque ele é o cabeça. Olha a relação de Cristo como cabeça e da lógica de Cristo. O que Paulo está dizendo é que a igreja tem que pensar em todos os desdobramentos da sua vida
com a mente de Cristo. O que deve controlar a nossa mente, o nosso modo de ser e viver? Cristo. Não é uma questão apenas de soberania na salvação, mas é soberania na vida. Então o que eu quero dizer, por exemplo, você tem uma profissão, onde você precisa tomar decisões. As suas decisões não podem, na condição de alguém que pertence a Cristo, desconsiderar a mente de Cristo revelada nas Escrituras e guiada pelo Espírito do Senhor. Palavra e Espírito nos conduzindo. Paulo acrescenta um outro aspecto. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação. Paulo está apresentando aqui uma solução para o desafio de sermos bombardeados por conceitos mundanos. Meus irmãos, nós estamos expostos, mais do que nós imaginamos, a conceitos mundanos. Há muitas coisas acontecendo no contexto da igreja, e quando eu digo igreja, eu estou dizendo num sentido muito mais amplo, que tem a ver com aquelas tristezas que nós temos quando pensamos no estado dela, em nosso país, por exemplo, que estão vinculadas ao próprio conceito de mundo. Não faz tanto tempo assim, mas quando eu era adolescente, dizia-se na igreja que o mundo não poderia entrar na igreja. O mundo não pode entrar na igreja. E como é que o mundo entrava na igreja? Ele entrava pelo modo de vestir, pelos instrumentos musicais que eram utilizados. Quem tem um pouquinho mais de vivência cristã aí sabe disso. E a gente lutava contra aquelas coisas. O mundo não pode entrar na igreja. Mas talvez uma questão que foi desconsiderada, de certo modo, naquele momento, é que muito mais do que esses elementos, que são importantes, obviamente, era a consciência que estava por detrás dessas coisas, a mente que estava por detrás. E hoje talvez isso fica muito evidente para nós. Há uma mente por detrás. Você não consegue perceber essa mente que é hostil ao Evangelho? Você não consegue perceber uma hostilidade ao Evangelho de Jesus Cristo? Irmãos, eu vejo isso dentro de sala de aula, eu vejo isso na escola. Eu vejo isso na política. Eu vejo isso nas relações humanas, eu vejo isso nas redes sociais. Há um pensamento hostil a Jesus. E muitas vezes, sem nós nos darmos conta, nós reverberamos esses elementos. E, consequentemente, consciente ou não, nós pecamos. Paulo não sabia nada sobre rede social, pelo menos não do modo como nós sabemos. Mas quando ele diz aqui, e não vos conformeis com este mundo, estabelecendo um elemento negativo, ele também oferece o lado positivo, ou o lado que se opõe, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas não esqueça que esse entendimento está atrelado a Cristo, porque a igreja precisa ter a mente de Cristo. É o culto racional, não da nossa razão, mas daquele que de fato pensa pela igreja. É Cristo. Ele diz, e não vos conformeis. E é muito interessante porque a palavra que aparece aqui para conformar é a palavra que no português a gente utiliza para esquema. Um esquema. Elaborar um esquema. Quando ele diz, e não vos conformeis, é não entrar no esquema. E o que era o esquema para um grego? O que era um esquema para um antigo romano? As irmãs vão saber do que eu estou falando.
Não, eu não sei, é uma forma. Eu não tenho um nome técnico dessa forma, mas todas as irmãs aqui, e talvez até alguns irmãos, já cozinharam um bolo naquela forma que tem um furo no meio. Não tem uma forma que tem um furo no meio? Aí você cozinha o bolo ali, assa o bolo, né? E aí você depois vira, aí dá aquela batidinha e sai aquele bolo bonito, né? Com aquele furo no meio. É muito interessante, porque o que eu vou dizer aqui é espetacular, né? No sentido de que, olha, o bolo saiu na forma da forma. Isso é brilhante. É brilhante você colocar a massa num tabuleiro retangular e o bolo sair retangular. É brilhante. Por que eu digo isso? Porque a forma da massa depende da forma utilizada. Correto? A não ser que você coloque muito fermento, porque aí vai extrapolar, né? Ele vai... Mas se você deu a dosagem correta, a forma da massa assada tomará a forma utilizada. Paulo está dizendo exatamente isso aqui. Há um esquema, há um jeito de ser e de se pensar. E nós não podemos nos conformar, ou seja, nós não podemos entrar nesta forma, porque senão nós vamos tomar a forma. E o problema, de certo modo, tem a ver com a mente. Porque a solução dada por Paulo é, ao dizer, e não vos conformeis com este mundo ou com este século, ele diz em seguida, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendimento da igreja. Está atrelado ao entendimento de Cristo. Que é quem pensa pela igreja. Cabendo-nos apenas descobrir como é que Cristo pensa. Porque à medida que a igreja descobre como Cristo pensa, e ela vive a partir do pensamento de Cristo, tudo vai bem. Esse é o nosso desafio. Uma comunidade cristã que pense como Cristo, que busca a Cristo e que busca andar de acordo com os padrões, veja que eu digo padrões, de Cristo. E não vos conformeis com este mundo, ou seja, não se deixem moldar pelo pensamento deste século, caído, pecaminoso, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, o evangelho, ele se baseia, de certo modo, em aspectos ligados ao nosso modo de pensar. Não é à toa que arrependimento significa mudança de mentalidade. Arrepender-se é mudança de mente, é mudança da mentalidade. E às vezes nós achamos que basta aquele momento precioso, glorioso, em que Cristo nos alcançou, em que nós obtivemos consciência de pecado, e por causa da nossa consciência de pecado e o nosso próprio estado, por graça fomos a Cristo, e Ele nos redimiu, e Ele nos salvou. Nós nos arrependemos. Mas a nossa história não para aí. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo é que deve haver uma continuidade na transformação e na renovação do entendimento. Por quê? Porque nós vamos amadurecendo. E à medida que o tempo passa, nós vamos nos apropriando do modo de Cristo pensar. Consequentemente, nós vamos ter que reajustar a nossa vida. Então, nisso ocorre a transformação. No sentido de que hoje, eu preciso ser um cristão melhor do que eu fui ontem. E este ano de 2018, eu preciso ser um cristão melhor do que eu fui em 2017. Não dá para regredir. Nós temos que avançar, e à medida que o tempo passa e nós amadurecemos, mais nós nos apropriamos do modo de Cristo pensar, e mais nós reajustamos a nossa vida a este modo, e vivemos para a glória de Cristo. Esse é o desafio. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, o tempo inteiro a igreja precisa exercitar-se. E qual é o exercício? Buscar e entender a mente de Cristo, como Cristo pensa. Para que isso se desdobre na minha vida, na sua vida, mas também na coletividade do corpo de Cristo. Isso é ter a Cristo como cabeça. Não apenas como um líder, Ele é líder. Ele é o Senhor da igreja.
Mas ele não é apenas alguém que dá ordens, ele é alguém que pensa pela igreja. E a nossa tarefa é descobrir o que é que Cristo pensa e nos apropriarmos disso para vivermos para Cristo. Em outro lugar, Paulo disse, com outras palavras, o que eu estou dizendo. Ele disse assim: pensai nas coisas que são do alto, de Cristo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A visão aqui também é bem legal. Nós temos adolescentes aqui, não temos crianças, talvez algumas crianças já poderiam talvez até ter a ideia. Mas a gente na escola aprende em ciências sobre metamorfose, né? O que é metamorfose? Exemplificando, é aquele processo, por exemplo, de uma lagarta virar borboleta. Como é que você consegue... Qual é a sua reação quando você olha para uma borboleta belíssima e pensa que talvez ela um dia tenha sido uma lagarta? A borboleta é um animal singelo, é um bicho singelo. A gente não tem problema dela pousar no nosso ombro ou pousar na nossa cabeça. Nós vamos tirar até uma selfie com ela. Mas eu duvido que você deixe uma lagarta andando em você. A gente tem um certo asco pela lagarta, não é verdade? A metamorfose nada mais é do que uma lagarta se transforma em uma borboleta. Pois é, Paulo diz aqui, quando ele fala, mas transformai-vos, o verbo é metamorfol, daí vem a palavra metamorfose. É a palavra que Paulo usa. Ou seja, é uma drástica mudança que vai ocorrendo e que precisa ocorrer à medida que nós nos apropriamos da mente de Cristo. Quando ele diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, o entendimento da igreja. Meus irmãos, se nós queremos glorificar a Cristo, nós precisamos ter a mente de Cristo. Esse é um exercício que nós precisamos realizar e deve ser o nosso alvo como igreja do Senhor. Nosso alvo deve ser a renovação do nosso entendimento. Para quê? Com que propósito? O que pode advir de nós termos esta mentalidade transformada, um modo óbvio de pensar à luz de Cristo? Paulo diz assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Olha, Deus, ele está muito preocupado conosco. O profeta Zacarias, ele diz que Deus é o Deus das coisas pequenas. Ele se preocupa com as coisas pequenas. Irmão, ele se preocupa com as suas decisões. Ele se preocupa com as suas escolhas. Por exemplo, a moça está decidindo se vai ou não namorar aquele rapaz. Ela ora diante de Deus e pede a Deus sabedoria quanto ao início desse relacionamento. Ou o contrário, um rapaz que está interessado em uma moça e então ele ora pedindo a Deus sabedoria para iniciar aquele relacionamento. Ou talvez alguma família esteja no limiar de tomar uma decisão, se permanece na cidade ou se vai embora para outra cidade. Então a família se dedica a orar, pedindo a Deus sabedoria com relação a essa decisão a tomar. Ou alguém está enfermo e está diante de uma decisão importante sobre se deve ou não passar pela cirurgia. Ela ora a Deus pedindo sabedoria para tomar essa decisão. Deus se importa com essas coisas? Por certo, irmãos. Nós devemos orar por essas coisas? Certamente. E devemos orar uns pelos outros, diante desses desafios que nós enfrentamos. Mas a palavra vontade de Deus aqui não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com essas coisas. Está no âmbito das preocupações e da mente de Cristo para a igreja. Aqui, quando o texto diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós queremos a vontade de Deus na nossa vida.
Entretanto, aqui é uma vontade específica de Deus. E é muito interessante que o modo como Paulo escreve, ele dá a certeza de que qualquer comunidade cristã que se enquadra dentro daquilo que ele está ensinando aqui, de apresentar-se a Deus em sacrifício, de não se conformar a este mundo, mas ao contrário, ter a sua mente transformada, vai experimentar a vontade de Deus. Não é dúvida. O que Paulo está dizendo é que a igreja será bem-sucedida. É certo. Não há nada de duvidoso aqui. A igreja vai experimentar a vontade de Deus. Por quê? Se Deus tem uma mente, se Cristo tem a mente, Ele é o Senhor da igreja, Ele tem uma vontade para essa igreja, e essa igreja se enquadra dentro da mente de Cristo, onde há uma vontade, é inevitável que essa vontade seja vivida e experimentada pela igreja. É certo. Então, a comunidade de Cristo vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu preciso lhe dizer que essa é a melhor condição que uma comunidade de Cristo pode se encontrar. É aquele velho conceito, não vejo tanto essa expressão utilizada hoje, mas lembro-me de décadas atrás em que se utilizava de estar no centro da vontade de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que se a igreja se enquadrar dentro desses padrões do Evangelho e da mente de Cristo, ela estará no centro da vontade de Deus. E inevitavelmente ela vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pergunta que eu preciso fazer, já caminhando para o fim, é isso que você quer para a sua igreja? Para a comunidade a qual você pertence? É o desejo do seu coração? Então, irmão, se a sua resposta é afirmativa, lute para que a mente de Cristo seja absorvida pela comunidade de Cristo, para que esta verdade, para que esta vontade seja clara para o povo de Deus aqui. É o que nós precisamos, irmãos. A igreja precisa de uma clara consciência sobre o que Cristo quer. E Ele nos deu o Espírito e a palavra. O Espírito e a palavra, lado a lado, para nos conduzir à mente de Cristo. Para nos conduzir ao entendimento da vontade do Senhor. Espírito e palavra, nos conduzindo ao culto racional, que tem a ver com a mente de Cristo e a centralidade de Cristo na vida da igreja. Irmãos, não resta dúvidas de que Cristo pode estar ausente de comunidades locais. Apocalipse nos mostra isso claramente, sobretudo Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Que fique claro, como creio todos aqui sabem, não está se falando do pecador. Ali não é o coração do pecador que tem uma fechadura para o lado de dentro que Jesus Cristo não consegue abrir por fora. É isso não. A carta foi escrita à igreja. É só você pegar lá a carta, as cartas às 7 igrejas. Não foi ao pecador. Era bem uma igreja que levava o nome de Cristo. Só que Cristo está fora. Claro que é uma linguagem metafórica, porque Cristo tem o controle de todas as coisas.
mas é para mostrar que é possível a uma comunidade não ter Cristo como centro de todas as coisas. Mas não é o que nós queremos para nós. Nós queremos Cristo. Nós queremos o seu Evangelho. Cristo e seu Evangelho. Meus irmãos, para que os irmãos sigam prosperando como comunidade de Cristo aqui nesta cidade, apresentem o vosso corpo, este corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, que é a vida centrada em Cristo, guiada pela mente de Cristo. Não se conformem com esse sistema mundano que está à nossa volta. Ao contrário, transformem-se pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem, como comunidade de Cristo aqui, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao Deus Trino, irmãos, glória, honra e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Seja bendito, ó Senhor, o teu nome, pela perfeição das tuas obras, reveladas a nós, pela tua palavra e pelo teu Espírito. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque tu nos trouxestes à condição de filhos, de co-herdeiros com Cristo. Bendito seja o teu nome pela redenção, pela salvação, pela justiça de Cristo aplicada a nós. Bendito seja o teu nome, por pertencermos ao Senhor e pertencermos ao corpo de Cristo, que é a igreja. Senhor, rogamos as tuas bênçãos sobre a vida desta igreja, sobre a vida da liderança desta igreja. E que haja, ó Deus, impulsionados pelo teu Espírito, um esforço coletivo para que a mente de Cristo guie e governe todas as coisas que dizem respeito, ó Deus, à vida deste corpo local, como também as famílias e membros, ó Deus, desta igreja. Que teu nome, Senhor, seja glorificado, que teu nome seja, Senhor, exaltado. E que por intermédio dos teus filhos o Evangelho de Cristo seja espalhado, ó Deus. E aqueles pelos quais Cristo deu a sua própria vida sejam atraídos e chamados pelo Evangelho. Salva pecadores e edifica, Senhor, a tua igreja. Sê bendito, ó Deus, o teu nome pelos séculos dos séculos. Glória, pois, ao teu nome, Senhor, em Cristo Jesus. Amém.